Então, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, eu te entrego essa transmissão, essa live, e peço que o Senhor envie o teu Espírito sobre cada uma das pessoas, dos nossos irmãos e irmãs que vão estar assistindo essa live nesse momento ou vão assistir depois enquanto ela estiver gravada. Peço que o Senhor concentre todos os nossos pensamentos, para que eles fiquem voltados para a Tua Palavra, Senhor, para que possamos esquecer das nossas atividades de início de semana, mesmo que tenha sido um dia cansativo, ou um dia que não foi produtivo como esperávamos, mas que nesse momento, Senhor, nós consigamos nos desligar de qualquer interferência externa para somente adorar a Sua Palavra, a Tua sabedoria, e ouvir atentamente, que sejamos terra fértil, sim, para absorver as sementes que serão plantadas através deste salmo, através das nossas orações. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Gratidão, Senhor, por esse dia, por mais essa live. Eu quero aprender, Senhor. Me capacita. Potencializa os meus sentidos espirituais, os meus ouvidos, os meus olhos. Que eu possa sentir faro, vontade da Sua Palavra, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, então você lê hoje, né? Vamos ver aqui se ele colocou intenções. Daniela, Wilderson, Agi, que chegaram depois, bem-vindos. E vamos lá ao Salmo 43, hein? Tá passando rápido, né? Ai, tá estranho. Tá perfeito. Salmo 43, na Bíblia Ave Maria, ele tem o título de Oração pela Pátria Oprimida. Também é um mestre de canto, o hino dos filhos de Coré. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que fizeste em seus dias, nos tempos de antânio. Para implantá-los, expulsastes com as vossas mãos nações pagãs, para lhes dares lugar, abatestes povos. Com efeito, não foi com sua espada que conquistaram essa terra, nem foi seu braço que os salvou, mas foi vossa mão, foi vosso braço, foi o resplendor de vossa face, porque os amastes. Que o salmista inicia então contando que não somente no tempo que estava escrevendo esse hino, mas também dos seus antepassados, os seus pais contavam dos feitos que o Senhor tinha feito. Nos dias atuais a gente também tem toda essa certeza que o Senhor agiu e fez nos nossos antepassados. E no versículo 4 ele fala que todas as vitórias não foram conquistadas pelos braços dos homens, mas que foi a vossa mão, a mão de Deus, o vosso braço, a vossa face, por amor ao seu povo. Versículo 5: Meu Deus, vós sois o meu rei.
vós sois o meu rei, vós que destes as vitórias a Jacó. Por vossa graça, repelimos os nossos inimigos. Em vosso nome, esmagamos nossos adversários. Não foi eu em meu arco que pus minha confiança, nem foi minha espada que me salvou, mas fostes vós que nos livrastes de nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Era em Deus que em todo o tempo nos gloriávamos, em seu nome sempre celebrávamos. Agora, porém, nos rejeiteis e confundis, e já não ides à frente de nossos exércitos. Vós nos fizestes recuar diante do inimigo, e os que nos odiavam pilharam nossos bens. Entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos dispersastes entre os pagãos. Vendestes vosso povo por um preço vil, e pouco lucrastes com essa venda. Fizeste-nos opróbrio de nossos vizinhos, desprezo e zombaria daqueles que nos cercam. Fizeste de nós a sátira das nações pagãs, e os povos nos escarneceram à nossa vista. Continuamente estou envergonhado, a confusão cobre minha face, por causa dos insultos e ultrajes de um inimigo cheio de rancor. E apesar de todos esses males que nos sobrevieram, não vos esqueçamos, nem traímos a vossa confiança, a vossa aliança. Nosso coração não se desviou de vós, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos, para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais de trevas. Se houvéramos olvidado o nome do nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não teria percebido, Ele que conhece os segredos do coração? Mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Por causa de vossa causa somos entregues à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Acordai, Senhor, por que dormis? Despertai, não me rejeiteis continuamente. Por que ocultais a vossa face e esqueceis nossas misérias e opressões? Nossa alma está prostrada até o pó e colado no solo o nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Levantai-nos, Senhor, e livrai-nos pela vossa misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, como te chama. Então, gente, enquanto o Ivan tira ali o barulhinho, o chiadinho, mas ainda tá chiando. Tá desligando. Então, aqui nesse salmo... não colocamos qual era o salmo, achei que você tivesse colocado. Salmo 43, Dani, desculpa, acho que o Ivan colocou e não fixou, esqueceu. É o Salmo 43 hoje. Então, nesse salmo, gente, o salmista vem reclamar, né, da ausência de Deus, que Deus parecia ter abandonado ele, que antes eles estavam na presença de Deus, que Deus os amparava, que não era a força
da espada deles e nem do arco, nem as próprias forças deles que os tinha livrado do mal, que tinha feito com que eles vencessem. E agora ele se vê numa situação que ele se sente abandonado por Deus, que como se Deus tivesse esquecido da existência dele, da existência do povo dele. E muitas vezes nas nossas vidas a gente se sente assim, a gente se sente como que se Deus estivesse surdo, ou como se a gente estivesse no verdadeiro deserto, né? Como se Deus não percebesse o que está acontecendo com a gente. E a gente, antes de começar, a gente estava orando, e Deus me mostrava assim, semana passada até a gente estava partilhando sobre isso. Como que Deus foi providente conosco em relação a essa quarentena, né? Em relação a essa pandemia. Nós, desde que começamos o ano, nós começamos a fazer planejamento do nosso ano. Então, a gente recebeu de uma amiga um planejamento de ano, um cronogramazinho de planejamento. O Tony também sempre falando conosco a respeito de agenda, a respeito de planejamento, de fazer um planejamento anual, da gente ter tudo planilhado, tudo esquematizado, tudo certinho, né? E nós temos muito de conformes, eu e Ivan, né? Para quem assistiu aí a pregação da Dani a respeito de pilares, né? Pilares não, de temperamentos e perfis comportamentais. Então, assim, eu mais em algumas coisas, ele mais em outras, né? Mas a gente precisa muito das coisas escritas, definidas e dessa organização para que a gente se sinta bem. E a gente planejou o nosso ano, mas foi muito assim, que tinha algumas coisas que a gente, porque nós planejamos que a agência esse ano, o Ivan deixasse um pouco a agência, descentralizasse, né? Esse trabalho dele que consumia demais o tempo dele, né, amor? Passava o tempo todo trabalhando, e aí quando a gente estava na igreja, se ia para a igreja, como a agência era 24 horas, né? Então já atrapalhava, porque ou a gente tinha que sair no meio do grupo ou no meio da missa para ir resolver algum problema da agência, mas a gente decretou para nós mesmos que a gente não faria isso, não importava o que acontecesse, né? Mas assim, criava aquela angústia na gente, né? Então a gente tinha já que conversado várias vezes, na verdade, não, esse ano nós vamos ter funcionários para cuidar da agência, para que sobre tempo livre, para ele estudar, e eu não ficar também angustiada, enfim. E um monte de coisas que nós planejamos e a gente foi vendo que aquelas coisas não funcionavam, né? Não davam certo. E eram assim, todas as coisas que a gente tinha intenção para nos permitir servir melhor a Deus, para estar mais à disposição do Senhor, para ter o nosso tempo livre para Ele, né? Ter horário de começar a trabalhar, até assim, o Tony pegou muito no nosso pé, porque a gente trabalhava todos os dias, não tinha dia de descanso, né? E a gente fazendo todo esse planejamento para a gente ter essas coisas organizadas conforme a orientação do Tony, que é nosso líder e mentor, também porque nós já tínhamos tido essa percepção e tudo não dava certo. Eu, Jesus, o que o Senhor quer? Por que isso, né? É para benefício, né, nosso, para benefício da nossa família, para a gente te servir melhor, ter mais tempo para o Senhor. E as coisas não fluíram. E essa semana agora a gente parou dessa forma, eu me sentia dessa forma, né? Parece que Deus me abandonou nesse aspecto, porque eu também tenho uma dificuldade muito grande de conseguir colaboradores para o restaurante e de conseguir me desvincular de outra coisa que eu tenho também. Então, assim, as coisas pareciam, eu falei, gente, o que Deus quer com isso, né? O que o Senhor está querendo, Senhor?
E agora a gente consegue perceber, né, o que Deus queria de nós com tudo isso, que o tempo da gente parar, ele ia acontecer, que é esse tempo agora, que o Ivan, Deus forçou ele parar um pouco, porque por ele não parava, né, de jeito nenhum, mas não parou porque a gente contratou outras pessoas, mas sim porque aconteceu tudo isso. E se hoje nós estivéssemos aí cheios de funcionários e com um monte de gente dependendo de nós economicamente, porque querendo ou não colaboradores, a gente, né, como que a gente se desfazer, as pessoas precisam também. Então, assim, Deus preparou tudo, e troca de carro e coisas que a gente investir, e o Senhor não permitiu. E foram coisas que, no momento que elas não aconteceram, eu me senti frustrada, porque na minha cabeça, se é para um benefício, se é para as coisas, para eu servir melhor a Deus, então tem que dar certo, né? É para Deus, por que não vai dar certo? Só que Deus vê tudo, gente, Deus vê tudo. E eu fiquei me questionando com essas coisas, me angustiava muito. E Deus veio nos mostrar. Essa semana passada a gente parece que caíram as fichas. A gente, nossa, se a gente tivesse feito tudo isso, agora a gente estaria aí afundado em contas para pagar, com um monte de gente dependendo de nós sem a gente ter condições de pagar, e dívidas e entre outras coisas, né? Estaríamos assim, com certeza, muito angustiados. Então, quando a gente leu esse salmo aqui, que ele diz que, no versículo, até que o Ivan leu de novo, né, amor? Qual que foi aqui? É o 7, né? Não, os 4 que você falou, né? Com efeito, não foi com sua espada que conquistaram essa terra, né, os nossos pais. Nem foi seu braço que os salvou, mas foi vossa mão, foi vosso braço, foi o resplendor de vossa face, porque os amastes. Então, quando a gente planeja as coisas, nós temos de ter planos, nós temos de sonhar. Deus quer que a gente sonhe. Deus quer que nós sejamos, sim, organizados e planejemos o nosso tempo, tenhamos uma agenda, que a gente coloca lá, nesse horário do meu dia eu vou fazer isso, nesse dia da semana eu vou dedicar para isso, eu vou ter esse horário que é para estudar a palavra, eu vou ter esse horário que é para minha oração pessoal, eu vou ter esse horário que é para me dedicar aos meus filhos, assim, de forma esquematizada mesmo, por que não? A gente tem que ter isso. Eu até fiz uma agenda que, com as pregações que eu assisto do Tony, ele fala assim, né, você tem que ser intencional, você tem que agendar todas essas coisas, sim, e para fortalecer todos os seus pilares. Depois a gente vai falar aqui dos pilares, né? Mas, assim, para fortalecer o meu pilar familiar, por exemplo, eu agendei, eu coloquei na minha agenda, né? O dia para falar com a minha mãe, o horário para falar com a minha filha, porque ela não estava morando com a gente, né? Porque lá é uma hora a menos que aqui. Então, eu sempre lembrava de conversar, ou era cedo demais, que é o meu horário de acordar, ou já era tarde demais, porque depois de todas as atividades do dia que eu ia lembrar de ligar para minha mãe. E ela dorme cedo, enfim. Então a gente tem que ser intencional. É sim da vontade de Deus que a gente seja organizado. Mas dentro de todos os planos que a gente faz, a gente tem que apresentar esses planos para Deus. Porque ele mesmo diz aqui, ó, não foi pelo braço dele que as coisas deram certo. E também não vai ser pela nossa força que as coisas vão fluir, né? É a vontade de Deus que tem que prevalecer. É o desejo de Deus. E me tocou no coração de falar isso aqui, porque eu imagino que, como eu, muitos agora estão se sentindo frustrados, porque fizeram vários planos, né? Alguns aí, tem amigos que falaram também, nós também tínhamos uma viagem agora, que inclusive era que o Ivan comprou as passagens para a gente fazer uma surpresa para os pais dele, lá no Rio Grande do Sul, né, amor? No dia do aniversário da mãe dele, aniversário de casamento dos pais, para fortalecer esse pilar familiar. E nós não poderemos ir, né? Mas Deus sabe o porquê. Que vai haver esse momento que a gente vai lá, que a gente vai estar com eles de uma maneira mais tranquila, talvez. Vamos aproveitar melhor esse tempo. Então a gente tem que sim planejar.
mas nós temos que deixar que Deus, olha, Senhor, está aqui os meus planos, eu quero isso, o meu sonho é esse. Entrego nas tuas mãos os meus sonhos, os meus planos, a minha agenda, a agenda do meu dia, a agenda da minha semana. Mas eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu desejo para mim, para minha casa e para minha família. E eu vejo assim como Deus foi perfeito conosco. No trabalho dele, ele já tinha começado com as formações que ele vinha fazendo, os cursos que vinha fazendo, ele já estava se dedicando também a outras coisas, no que diz respeito a trabalho e finanças, né? E ele hoje está podendo se dedicar mais a isso, que era o que ele queria, e também de ter esse tempo para estudar a palavra, para se dedicar à oração, né, amor? Eram duas coisas. É que eu gosto muito de diversificar as fontes de renda, né? Eu não me conformo em ter apenas uma renda, ou duas ou três, né? Eu gosto de ter várias. E para esse ano, né? Ano passado eu vi que eu perdi muita oportunidade porque não tinha tempo. Não tinha tempo. Quando você trabalha demais numa coisa, você deixa de ganhar dinheiro, né? Eu penso dessa forma, que você estava me ocupando com coisas que financeiramente não poderiam estar sendo feitas por outras pessoas. Né? Foi coisas que você poderia delegar, né? Foi isso que a gente compreendeu. Ele podia delegar aquelas funções. E aí esse ano a Vanessa até ela se frustrar, porque ela é mais ansiosa, né? Tá melhorando. Mas até um tempo atrás, aí falou assim, tá vendo? Quanto que você vai planejar, quando você vai contratar, colocar outras pessoas na agência? E eu falava, eu sinto que não é o momento. E aí na cabeça dela, nunca é o momento, né? Aquela coisa, né? Mas é porque tomava muito tempo, né? Te cansava muito, né? E eu já iniciei o ano, já no primeiro, segundo dia do ano, falei, não, esse ano eu vou me dedicar mais a investimento. Hoje, por exemplo, o meu trabalho está sendo no mercado financeiro, né? Bolsa de valores, alguns tipos de investimento, que eu já tinha feito alguns treinamentos, alguns cursos, mas não estava conseguindo colocar muito em prática, né? E aí quando eu comecei esse ano, de fato, né, me dedicar, e aí veio o coronavírus e me peguei despreparado, né? Então, por exemplo, você investe em ações, uma ação que valia 100 e hoje vale 40, né? Por exemplo, 50, né? Nem por isso eu me abalei, né? Porque nos investimentos que eu fiz, escolhi, de certa forma, boas ações, bons investimentos que já estão retomando. Alguns já se recuperaram do tombo e fluíram, né? Então tenho aproveitado esse tempo com planejamento para estudar. Eu me planejei lá, falei 2 horas por dia para investimento na parte de finanças. Tantas horas por dia, 2 horas por dia pelo menos de oração, em alguma coisa vou me dedicar. Tem sido mais, né? Tem sido mais por causa das lives e coisas que vem, né? Porque eu também ficava dando desculpa, não, a hora que eu conseguir parar, aí eu posso gravar vídeo, fazer alguma coisa, né? Que a gente tinha feito um curso de palestrante um tempo atrás e não tinha colocado em prática, né? Uhum. E aí com essa parada toda, deu certo, né? De estar fazendo curso, de estar aprendendo, de estar investindo, que é um momento muito bom, porque é a retomada, né? Tá tendo um otimismo pelo lado financeiro, então as oportunidades são boas. E a parte do pilar, que você falou, né? Do pilar espiritual, que é o principal que eu vejo, né? Que ele estando bem, eu consigo melhorar o meu emocional, melhora o meu relacionamento pessoal, financeiro e social, entre outros, né? Então, mas sem o planejamento, sem ter um mínimo de planejamento, não dá certo.
Mesmo a gente estando em casa agora, eu vejo nos dias que eu não planejo muito, desperdiça muito do tempo. Tempo mal aproveitado. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. A gente até pode, né? Quem está em casa, dormir um pouquinho mais, acordar mais tarde ou alguma coisa assim. Mas tem que ter o planejamento, né? Sim. Porque algumas partes aqui, por exemplo, desse salmo, dá para perceber que ele clama, ele fala, porque nos abandonaste, se sente humilhado, né? É motivo de ser zombado, de desprezo, de zombaria, né? E pode estar muito ligado, né? Quando você vai para uma guerra, por exemplo, se você não estiver preparado, não estiver planejado, pensando no qual que é o ponto fraco do adversário, quais são os pontos fortes, por onde eu devo atacar, enfim, né? Uma série de itens, se não tiver tudo isso planejado, vai ser um fracasso, né? E na nossa vida, no nosso dia a dia, não é diferente. Hoje nós estamos diante de uma guerra. Então, se eu também não tivesse feito um planejamento e não tivesse escutado a voz de Deus, eu tinha entrado de cara, né, em 2020 e ter contratado pessoas para trabalhar na agência, como você comentou, né, amor? Poderia estar com despesas. A gente ia, no início do ano, eu coloquei como planejamento, trocar de carro, ia trocar, mas no meu planejamento está lá no final desse ano, né, de 2020. Aí surgiu uma oportunidade em fevereiro, né, desse ano aí, de janeiro, acho que foi, né? Foi em janeiro. Janeiro, né, de trocar. Era uma oportunidade muito boa para um carro que não era para nosso luxo, né? Era um carro utilitário, uma caminhonete para nos ajudar no restaurante. E a oportunidade era, assim, excelente. Mas a gente começou a pedir para o Senhor para nos mostrar se Ele queria aquilo para nós, né, amor? E aí não deu certo, do nada, assim, não deu certo. Mas eu confesso que eu fiquei frustrada na hora, mas assim, eu tenho esses momentos meus de frustração e eu já me recolho no quarto lá e eu ajoelho. Um dia eu mostro, meu joelho tem calma, eu falo, Jesus, o que o senhor quer? Eu já fico brava com ele, mas também já saio de lá, tudo bem, tá bom, senhor, se o senhor não quer isso, ok, algum motivo o senhor tem, louvado seja. Outras coisas também era da questão de viagem, né? Também. Você queria uma viagem também, porque a gente... todo ano a gente planeja uma viagem mais bacana, assim. Esse ano, por conta da facilidade que a gente tem com a agência, né? Porque a gente tem o direito tinha, né? Não sei agora como vai ser, mas a gente tinha direito a uma viagem que a gente iria, um levava o outro. Então, assim, a gente tem umas facilidades com a agência. E aí a gente não aproveitou nenhum desses vouchers e eles tinham validade, né? E aí a gente procurava. Não dava vontade de procurar mais. Falava, Jesus, tô cansado, não vou procurar mais isso não. E ele é a mesma coisa. E foi ainda, a gente não gastou com isso, também não fiquei sonhando com a viagem, porque a gente planeja, a gente já começa a sonhar, né, e gastar com ela. E Deus foi conduzindo, gente. Foi uma coisa assim que a gente não conseguiu entender. E até, eu confesso, eu fiquei chateada, assim, chegou o mês de... Foi março que começou, né? Que passou o carnaval. E a gente, acho que era março que ia vencer ia terminar a validade dos nossos vouchers. E aí terminou, falei assim, nossa, amor, não acredito que a gente perdeu os vouchers todos e não compramos passagem. E aí, porque, né, gente, dinheiro é dinheiro, né? Perdemos a possibilidade de viajar sem pagar, né, praticamente. Mas aí depois eu falei, Senhor, o Senhor que sabe. E Deus foi muito providente com a gente, né? Muito providente. Então, para dizer para vocês, assim, que a gente tem, sim, que nos programar, nós temos, sim, que planejar a nossa vida. Mas todos os nossos planos têm que ser entregues nas mãos do Senhor. Todos eles.
Você faz o seu planejamento, chama o Espírito Santo, agora que a gente está em quarentena, é um tempo sim para se planejar, né? Não sei como que vai ser o dia de amanhã, mas faça um planejamento daquilo que você quer ser. Muitos de nós estamos financeiramente agora deficientes, né? Nós temos que planejar o básico. Mas assim, quem está sem emprego, de repente um negócio seu, ou uma nova possibilidade, um treinamento agora, investir seu tempo nisso, pedir para o Senhor te mostrar, chama o Espírito Santo, clama, Espírito Santo, eu preciso dessa luz, eu preciso que o Senhor me oriente, o que eu vou fazer quando a quarentena acabar com a minha profissão, o que eu vou fazer quando essa quarentena acabar em relação aos meus estudos, ou já começa a estudar. Então, é tempo sim de nós nos planejarmos, porque muitas pessoas estão tendo tempo para isso agora e antes não tinham, né? Mas coloque nas mãos do Senhor, chama o Espírito Santo para te ajudar a planejar. Tudo que a gente vai fazer, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar aquele que sabe de tudo. Espírito Santo, vem, ilumina a minha mente, ilumina os meus pensamentos, os desejos do meu coração, que eu só sonhe aquilo que for da vontade do Senhor, que eu não fique perdendo meu tempo com coisas que não são para o Senhor, que vão me afastar de Deus, que o Senhor não quer. Me ajuda, me orienta e traça os seus planos na sua agenda aí e entrega nas mãos do Senhor. E todos os dias já ora em cima disso, né? É muito enriquecedor, né? Sem dúvida. Até porque sem planejamento aí o que acontece? Que a gente tem falado muitas vezes, né? De se preocupar, né? Se preocupar. Quando você tem um planejamento, não que você não vai pensar, né? Você vai, mas você tem um cronograma, né? Digamos, algo previsto. Então, isso eu vou fazer amanhã, isso eu vou fazer a semana que vem, ou daqui a um mês. Tudo fica mais fácil e você desperdiça menos tempo. E dá paz, né, amor? Como que dá paz? Porque você... Teve num livro que eu estava lendo que... sabe o que vai fazer. Num livro que eu li, que fala que sem planejamento a gente desperdiça, no mínimo, chega a ser entre 10% a 20% do tempo. Sim. Que você faz ou refaz, ou faz e não sabe se fez, não lembra, essas coisas, né? Então imagine se você perder 20% do seu tempo. Chegou a 100 anos de idade, mas viveu só 80, porque 20 foi desperdiçado, né? Então é muito tempo, né? Planilhar as coisas, fazer listas de coisas. Eu quando era mais nova, assim, na minha família tirava muito sarro de mim disso, né? Então eu tinha vergonha. E hoje, graças a Deus, aprendi que eu não tenho que ter vergonha disso. Eu sempre fiz lista para tudo. Tudo eu escrevia, para eu não esquecer. Eu tenho que levar, porque quando você tem uma lista das coisas que você vai fazer, você já vai e já pega aquilo ali, não fica gastando energia pensando naquilo que vai fazer, né? Então, é importante demais que a gente ache a maneira que é mais fácil para nós, que cada um tem o seu modo de fazer, para que você administre melhor o seu tempo. Nós teríamos aqui que gastar pelo menos umas 5 lives para falar sobre isso. Mas o Fernando tá aqui, a Gi também, né? Já fizeram aí os treinamentos com o Tony. Entrem lá no YouTube do Tony, ele tem muitas pregações a respeito disso. A respeito dos 11 pilares, que a gente tem que administrar nosso tempo para trabalhar todos os pilares da nossa vida. Porque a gente não é só espiritual, a gente não é só financeiro, a gente não é só família, não é só conjugal, não é só filhos. A gente tem que conseguir administrar o nosso tempo para trabalhar todos esses pilares, né? Então entrem lá, deem uma estudada, é muito bacana. Depois eu vou tentar achar lá o link de alguns deles e vou ver se eu posto no meu Instagram ou no meu Facebook. Ajuda muito, te dá um norte e te faz ver melhor as coisas à sua frente.
Ah, e o Wesley tá falando da roda da vida. Que o Wesley também já fez tudo. O Wesley sabe mais que nós. Tem que chamar o Wesley aqui para falar dessas coisas para nós. Ele tem um nome lá, né, do estudo que é o MAS, né? Que é o MAS. Mapa de Autoavaliação Sistêmica, né? Mas é a roda da vida. Vou chamar você para falar aqui, Wesley, que você sabe tudo disso que eu estou sabendo, que o Ivan já falou que você fez um monte de treinamentos aí. Então entrem lá, que o Tony prega e ele geralmente coloca lá no YouTube dele. Uma hora a gente vai chamar alguém aqui para falar, vamos falar um pouquinho também, mas me veio muito no coração quando a gente estava orando para falar disso, porque eu tenho amigos que têm me falado isso, que estão frustrados porque planejou isso, planejou aquilo. A Gi tá falando aí também que tá planejando viagem, né, Gi? Ela partilhou isso comigo. E aí, de repente, veio tudo isso, né? E os nossos planos, de repente, foram por água abaixo, né? Mas nós devemos sim continuar planejando, não temos que deixar o nosso barco ir ao vento. Nós temos que planejar e colocar nas mãos do Senhor. O Senhor está aqui, os meus planos daqui para frente são esses, mas toma conta o Senhor, faz acordo. Seja feita a tua vontade. Né? Até porque quando a gente cria expectativa falando do eu, Ivan, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque eu sou o cara, vai acontecer o quê? Se não der certo, você criou muita expectativa, colocou expectativa em cima de uma coisa e vai sim quebrar a cara, vai se frustrar, né? Mas quando você entrega, você clama pelo Espírito Santo, para que ele venha te amparar, te iluminar, você vai estar confortável, que se não deu certo, ou não naquele momento, talvez dê lá mais à frente, mas a gente está convicto do que se o Senhor não quis, não me deu nesse momento, é porque eu ainda não chegou a hora, ou porque ele tem algo melhor para mim. Né? Sim. Tem uma passagem que tá me vindo muito ao coração aqui, tem uma passagem no Antigo Testamento, em que o povo de Deus tinha um exército imensamente mais numeroso do que o povo que eles iam atacar. Mas Deus fala no coração do profeta: deixa parte do teu exército e manda ir à frente apenas os que forem tomar água no rio. E eles foram combater com 1/3 do exército deles em número menor do que o outro exército. E por que Deus quis aquilo? Deus queria aquilo para mostrar, para dizer para o povo que ia ser derrotado e para o povo dele, que quem estava vencendo aquela batalha não era a força deles, não era o número do exército deles, mas era o poder de Deus. Então nós temos de nos submeter a esse Deus que é imensamente mais poderoso e deixar que ele haja. E no tempo dele, no momento dele, no momento em que nós estamos nos sentindo perdendo, que os nossos planos não estão dando certo, é porque Deus está agindo. Não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Deus te abandonou. Se você está em constante oração, se você está na presença dele, é porque ele está agindo do modo dele, não do seu. Né? Você planejou ir para a direita, mas de repente Deus está querendo que você vá para a esquerda. Então, tende a se submeter à vontade dele e deixar que ele te conduza. Amém? Amém. Então, vamos orar rapidinho? Vamos, né? Vou colocar um somzinho aqui, então. Acho que agora não vai ficar chiado. Não. Nós tiramos a musiquinha hoje, né? Que tá tudo chiando por aqui. Então vamos orar pedindo para que o Senhor venha nos conduzir, para que seja a força dele a nos conduzir, para que nós tenhamos essa humildade. Acima de tudo, a humildade é uma virtude. Vamos ler rapidinho aqui as nossas... Deixa o Ivan ler os comentários de vocês. Esse pedido de oração, né? A gente tá pedindo ali. Vamos lá. Agir, peço orações pela minha família, pela família Braga e Macedo, por Wesley Braga e família, que Deus conforte toda a família nesse momento difícil que estão passando.
Vamos orar, Gi. Tá Daniele, coloco aqui minha família, minha casa. Ariana, hoje peço oração pelo meu primo João Gabriel. Ele sofreu um acidente de moto, ó Senhor, e se encontra na UTI. Misericórdia, Jesus. Minha tia lá do Rio Grande do Sul. Misericórdia, vamos orar por ele, Ariana. Aí a Gi confirmou, né, que a gente estava falando, isso mesmo, Deus cuidando de tudo. Assim como Deus também está falando comigo e me cutucando. É que a viagem dela ainda continua sonhando em nome de Jesus. Tem que sonhar, a gente não pode abandonar. Deus quer que a gente sonhe também, né? Tem que sonhar e tem que colocar inclusive datas, né? É bom a gente, que aí fica mais fácil de você realizar e buscar os seus sonhos. Sim. A Marta falando que chegou atrasada, não tem problema não, Marta. O Fernando também está num processo, ele partilhou comigo, né? Não vou comentar aqui, mas também vamos orar pela sua causa, também pelo seu projeto, Fernando. Se for a vontade dele, vai dar certo, sim, irmão. Aí a gente tá falando assim, o Immersion mexeu e ainda está fervendo aqui na minha cabeça. Wesley, Deus vê além. Vai, irmão, passou do Wesley. Deus vê além. Os planos de Deus são maiores que os nossos, com certeza. Em nome de Jesus. A Fernanda fala, não é fácil. E a Marta, por último, é pedindo oração também pela vida do Renan. Que surtou ontem. Gente, nós temos que orar uns pelos outros. E esse nosso pequeno grupo de oração aqui, nós temos que interceder uns pelos outros, né? Mas não é pequeno não, é grande. É grande, né? Nós somos enormes. São 10 aí no Instagram nesse momento, mais 2 são 12. 12 apóstolos pregaram o evangelho para o mundo todo, né? E transformaram, né? Nem foram 12, foram 11, né? Depois veio 12, né? Mas eles foram crescendo e hoje somos todos nós. São milhares pelo mundo, né? Então, intercedam pelo Renan, né? Filho da Marta, ele tá num grande combate aí, precisa muito de oração. Nós temos orado, o pessoal da Marta que eu pedi oração também, viu, Marta? Pedi oração por você, por ele. Tá bem, pela família da Gi e o primo da Ariana. Primo da Ariana. Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te entregar nesse instante, Senhor, todos esses pedidos de oração, todas as pessoas, Senhor, que nós colocamos agora nesses comentários, os familiares, o Renan, o primo da Ariana e todos os familiares, os amigos da Gi, todos que têm esses pedidos nos seus corações. Nós colocamos todos esses pedidos, Senhor, nas Tuas mãos, no Teu altar, nas missas que estão sendo celebradas no mundo inteiro, Jesus. Colocamos essas pessoas dentro do cálice do Teu sangue, Jesus querido, e colocamos a nós mesmos também nesse cálice. Colocamos dentro do cálice do Teu sangue nessa noite, Jesus, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, Senhor. Também colocamos, Senhor, todo sentimento de frustração que há nos nossos corações, pelos planos que fizemos, Senhor, e que não se concretizaram, ou que de alguma forma parecem que não poderão ser concretizados por conta de toda essa situação que nós vivemos. Senhor, nós sabemos do Teu amor infinito por nós, Jesus. Nós sabemos que o Senhor deu a Sua vida por nós lá naquela cruz, que o Senhor se deixou humilhar, que o Senhor se deixou açoitar e ser pregado naquela cruz por amor a nós, Senhor. Por amor a mim, por amor à minha família, por amor de cada um desses meus irmãos que aqui estão. Então, Jesus, sabendo desse amor, nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós.
Nós sabemos que se nesse momento nós nos sentimos perdendo a batalha ou abandonados, é porque a Tua mão está agindo de outra forma, Senhor. Te pedimos, Jesus, que se há algo que nós devemos fazer, que nós devemos agir e não estamos agindo, que o Teu Espírito Santo nos mova, que o Teu Espírito Santo inquiete o nosso coração, para que nós sejamos movidos a agir. Sim, Senhor, me ajude, me ensina a planejar. Move-nos, Senhor, ensina-nos a planejar. Planejar o meu dia de oração, Sim, Senhor, planejar Senhor. o meu trabalho. Sim, Senhor. Planejar para que consiga fortalecer todos os pilares da minha vida. Senhor, nós te pedimos, Jesus. Para que não foque apenas no pilar financeiro, no meu pilar profissional, mas que eu possa focar no espiritual, no emocional, no familiar, no relacionamento com os irmãos, com os filhos, no meu servir, no meu pilar saúde. Sim, Jesus querido. Para que eu possa cuidá-lo. Afinal de contas, é no meu corpo que o Espírito Santo habita. Sim, Senhor. Para que eu possa fortalecer o meu pilar social, me relacionar, e peço, Senhor, que o Senhor me aproxime somente de pessoas boas que vão me fortificar, que eu possa usá-los como exemplo a ser seguido, como exemplo de vida, e que também eu possa ajudar pessoas, que eu possa servir de exemplo para edificar lares. Fortaleça o meu pilar profissional, o intelectual. Sim, Senhor, fortalece, Senhor. O meu intelectual. Passa o Teu sangue, Senhor, glorioso sobre todas as células do nosso cérebro, do nosso corpo, o meu financeiro Senhor. também, Sim, Senhor. Te consagramos as nossas finanças, Senhor. Nós te consagramos nessa noite, Senhor, as nossas finanças. Te consagramos todas as nossas necessidades financeiras, Senhor. As nossas contas, o nosso salário. Aqueles que estão sem salário, Senhor, também nós te consagramos. Te entregamos, Jesus, as finanças de cada uma das pessoas que estão aqui em oração conosco, Senhor. O Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Como diz no Salmo, antes que a palavra chegue em minha boca, o Senhor já ouviu. Nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor já ouviu cada um dos pedidos do nosso coração. Que o Senhor vê cada uma das nossas necessidades. Então nós te entregamos, Senhor, as nossas necessidades. Também pedimos, Mãezinha Santíssima, que a Senhora interceda por nós junto ao Pai. Que a Senhora interceda por nós junto ao coração do Teu Filho tão amado. A Senhora que foi naquelas bodas de Caná e que enquanto todos estavam ali festejando, a Senhora estava vendo a necessidade daquele casal. Eu te peço, Mãe, que nessa noite a Senhora venha interceder pelas nossas necessidades. Sim, por todas as intenções. Sim, Mãe querida, por todas as intenções, por todos os milagres que cada um desses nossos irmãos precisam, pelos milagres que nós precisamos, Mãe. Intercede junto ao Teu Filho querido, junto ao Pai Altíssimo, Mãe, pelos milagres, para que eles sejam antecipados, para que se concretizem. Mostra-nos, Mãe, qual é a água que nós precisamos colocar nas talhas para que o milagre aconteça. Mostra-nos, Mãezinha, qual é a ação que nós precisamos ter, Mãe, para que o milagre possa acontecer. Dai-nos, Mãe querida, da Tua sabedoria. Pede ao Espírito Santo que nos dê da Tua sabedoria, dessa sabedoria que a Senhora tinha, que vinha do próprio Deus. Essa sabedoria que Deus movia no coração da Senhora, Mãe, que também haja no nosso coração e na nossa casa. Intercedei por nós, Mãe Santíssima, nesse mês que é Teu, Mãe. Intercedei por nós. Eu te convido agora, com os teus olhos da fé, com os seus olhos fechados,
a imaginar um livro em branco, um caderno em branco, que é o caderno da sua vida, que é o livro da sua vida. E nesse livro agora você vê que há letras que você não consegue compreender em uma das páginas e a outra está em branco. Diz para o Senhor que você vai se propor, que você se propõe agora a escrever os seus planos nessa página que está em branco, os desejos do seu coração. E que você quer que Ele te dê sabedoria para compreender os desejos do coração dEle. Permita que o Senhor te conduza a escrever essas palavras. Gente, agora pode abrir os seus olhos, que a nossa live já vai acabar. Hoje o Espírito Santo foi tocando no nosso coração e a gente foi deixando conduzir e o tempo vai acabar. Falta 1 minuto só. Eu quero que você se proponha a escrever esses planos e apresentar para o Senhor. Amanhã nós vamos orar de novo por esses planos, tá bem? Amanhã nós vamos estar aqui de volta com o Salmo 44, para que nós possamos continuar essa oração, pedindo ao Senhor que nos dê essa luz. Ora aí na sua casa, hoje começa a novena de Nossa Senhora de Fátima. Se você sentir no seu coração, comece a fazer também, tá bem? Intenção e pedindo a intercessão da mãezinha. E escrevam já, a Marta tá falando que vai escrever já. Não perde tempo não, tá bom? Escrevam já aí os seus planos, aproveitem desse momento. Gente, um beijo grande para vocês, que Deus abençoe, né? Exatamente. Nós vamos finalizar para poder salvar aqui, tá bom? Tá Beijão. bom? Beijo, gente.